Boa tarde, pessoal. Hoje na nossa aula de ciências nós vamos falar sobre o caminho da água. Este conteúdo está lá nas páginas 170 a 180. Aqui nós temos uma paisagem do litoral. Para ver ali que é o litoral, ó, água, certo? As matas do litoral, no caso aqui seriam as restingas. A água, ela também evapora. A água, ela também evapora dos solos, dos lagos e rios e das folhas das plantas, que é a transpiração. Mas a quantidade total evaporada dessas superfícies é menor do que a quantidade que cai sobre elas, como precipitação. A precipitação terrestre excedente acaba retornando aos oceanos através dos rios, descargas costeiras e fluxos subterrâneos. Os 16 maiores rios da Terra, eles contribuem com mais de 1/3 das descargas costeiras, das quais mais da metade vem dos 3 maiores rios, o Amazonas, o Congo e o Yangtze. Apesar do volume relativamente pequeno, os rios têm um papel muito importante no ciclo hidrológico, pois o tempo médio de residência das moléculas de água nos rios e lagos é a de apenas 4,3 anos, comparados com 2.640 anos nos oceanos. Nos seres vivos, o tempo de residência médio da água é muito curto, cerca de 5,6 dias. O ciclo da água. Então a água está em constantemente se transformando no ambiente. Pode ser encontrada nos 3 estados físicos da matéria. O sólido, que seria o gelo, o líquido, que é a água dos rios, dos oceanos, a água que nós bebemos, e o gasoso, que é aquele vapor que sai das panelas. E também, que a gente praticamente não vê, o vapor quando o sol faz evaporar a água. Ao receber ou perder calor do ambiente, a água pode mudar de um estado para o outro. O calor do sol faz com que a água do mar evapore e forme nuvens que se transformam em chuva. A água da chuva alimenta os corpos d'água, pois pode cair sobre os rios que correm para o mar ou fica acumulada nos lagos. A água da chuva também penetra no solo, formando reservatórios de água e rios subterrâneos, chamados lençóis freáticos. Observem aqui o lençol freático. Então nós temos a água aqui, aí nós temos aqui a parte da terra, o solo, e temos o lençol freático, que é essa parte aqui. Lençol freático ou lençol de água é um reservatório de água presente nas partes subterrâneas da terra, os quais variam de 500 a 1.000 metros de profundidade. Dessa maneira, uma parte da água da chuva escoa na superfície, enquanto outra parte se infiltra nos solos, formando assim os lençóis freáticos. Lembrando que hoje nós temos muitos lençóis freáticos poluídos. Por quê? Porque os seres humanos poluem o lençol freático. Quando nós soltamos numa plantação agrícola os venenos para matar os insetos, a gente já está poluindo o solo. Por quê? Porque ele vai penetrar, aquele veneno ele vai penetrar no solo e vai penetrar no lençol freático. Quando ele vai no lençol freático, ele polui a água que nós precisamos. As plantas, elas absorvem a água do solo e transpiram, devolvendo a água para o ar, que se transformará em nuvens e chuva novamente. Aqui nós temos o ciclo d'água, que ele é importante para a irrigação da vegetação e para a alimentação dos rios. Aqui a gente tem a neve ou granizo, a chuva, que é a água condensa, passando do estado gasoso para o líquido, a transpiração, a água subterrânea. Então temos a evaporação, quando a água evapora, aqui no caso, ó, a água evaporando dos oceanos, passa do estado líquido para o estado gasoso. Então aqui em cima ela vai estar no estado gasoso. Quando ela está nesse estado gasoso, ela vai se condensar e vai passar para o estado
líquido, que daí vai cair em forma de chuva e vai acontecer todo o ciclo novamente. Então ela vai ficando fazendo como se fosse um círculo, por isso que a gente fala ciclo da água, porque é um ciclo, certo? Ela cai, ela sobe e cai de novo. As matas ciliares são o tipo de ecossistemas florestal que acompanha os rios. Essa vegetação impede que as margens sofram erosão e caiam no leito dos rios, que perderiam profundidade e velocidade. Vejam aqui exemplo de mata ciliar. Então, essa mata aqui, ela protege para que a terra que está aqui não caia dentro do rio e polua o rio. Então, toda essa mata aqui, que a gente chama de mata ciliar, que é a mata que está do lado, na margem do rio, ela vai proteger para que o rio não fique cheio de terra, né? Porque se ele ficar cheio de terra, gente, imaginem, eu vou colocando terra ali. O que vai acontecer com a água que está aqui? Ela vai ter que sair para algum lugar, ela vai inundar. Prestem atenção, aqui a gente colocou um exemplo da enchente na cidade de Capivari, em São Paulo. Por que está inundado? Porque o homem, o ser humano, ele faz melhorias para a sua vida. Com isso, ele construiu um monte de asfalto. Provavelmente, o que acontece? O rio que está próximo aqui, como ele vai recebendo, eles desmatam, tiram a mata ciliar, vai caindo a terra e vai aterrando o rio, a água do rio não tem por onde ir, ela vai sair para os lados e vai acontecer as inundações. Aqui a gente tem uma curiosidade que eu peço para que depois vocês leiam, ela é bem interessante. O ciclo da água nas cidades. As pessoas modificam vários elementos da paisagem, como o solo, os rios e a vegetação, alterando o ciclo da água no local. Isso acontece principalmente nas cidades. Ali a gente tem, a alteração mais evidente é o asfaltamento, o qual diminui a permeabilidade do solo. Aquilo que eu acabei de falar ali no outro slide. Que quanto mais asfalto tiver, pior é para a água penetrar, porque não tem local para a água penetrar. Então é importante que nós tenhamos muitos locais com terra, para que a água consiga penetrar dentro da terra. Dessa forma, a água não consegue penetrar o solo rapidamente. Ela se acumula quando há chuvas intensas, causando as enchentes. Além disso, os rios canalizados podem transbordar, agravando a situação. O crescimento também desordenado das cidades e a busca por locais para construção de moradias impacta diretamente o meio ambiente, principalmente quando esse processo elimina a vegetação das encostas. Observando a imagem, podemos ver como se dá a degradação do solo. Olhem ali, Na primeira, a gente tem que a água pode cair e vai ser absorvida pelo solo. Por que vai ser absorvida? Porque aqui nós temos plantas, a água vai ser absorvida e vai para o lençol freático. Em compensação, onde nós não temos vegetação, a água não tem onde ser absorvida. E o que acontece? Ela causa poças d'água. E muitas vezes causa as enchentes, como nós já presenciamos. Outro problema causado pela retirada da vegetação é a diminuição da transpiração, reduzindo a umidade do ar e limitando a ocorrência de chuvas. Com menos chuvas, os rios são menos abastecidos e a qualidade do ar fica comprometida, podendo levar a um aumento dos problemas respiratórios na população. Vejam que hoje nós estamos vivendo essa falta de umidade do ar. Inclusive, muitas pessoas estão com problemas respiratórios. Por quê? Porque ataca a rinite por causa da falta de umidade do ar. Outra coisa, se nós pegarmos notícias, pesquisarmos na internet, nós vamos ver que o Rio Paraná, o próprio Rio Iguaçu, nas cataratas do Iguaçu, ele está um filete de água. Por quê? Por falta de chuva.
Em muitos casos, o lixo e esgoto sem tratamento são despejados nos rios e mares, o que torna os corpos d'água próximos às cidades poluídos e inóspitos. Por isso, devemos fazer o descarte correto do lixo para não poluir o meio ambiente. Então, aqui, ó, vejam aqui, ó. Aqui nós temos duas fotos. Uma do Rio Pinheiros, em São Paulo, totalmente poluído. Olha aqui, ó. Isso aqui também ajuda a causar a enchente. Muitas pessoas jogam sofás, cama, geladeira no rio. E isso tudo vai ajudar a causar enchente. Aqui nós temos a poluição do Rio Negro, na cidade de Manaus, em Amazonas. Olha que horror, gente. Temos até os urubus aqui, né? Que são os animais que vivem no lixão. Então, esse é o conteúdo para vocês trabalharem agora à tarde. Espero que tenham entendido. Leiam as páginas e bom estudo a todos vocês. Até depois.